Aleluia, a vida de Deus. Aquilo que eu mais amo e ver em mim é a vida de Deus. Fluir a vida de Deus. Libertar pela vida de Deus. Tocar, sarar, restaurar com a tua vida em mim, Senhor. Aleluia, quantos precisam ver mais disso, mais da tua vida, Senhor. Em nome de Jesus, o teu povo te invoca, nós queremos mais de ti. Toca nas vidas, fala aos corações, Espírito de Deus, Espírito Santo. E nesta hora tomamos posse daquilo que é do direito dos filhos ligados a ti, ligados à tua vida. O poder de falar, o poder de abençoar, o poder de ligar algo, o poder de desligar algo. Aleluia. Amados, nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Amém. Eu não estou a falar de pensamento positivo, amém? Estou a falar de pensamento positivo. Pessoas acham que por muito repetirem uma coisa positiva, que ela vai acontecer, que é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Porque imagine que a Isabel que está aqui, a Isa que está aqui, Isa, tu tens sobre ti a promessa de Deus que diz: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então o que é que acontece se eu, pastor Josué, presumir de mim mesmo e começar a falar mal da Isa, amaldiçoar? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Que promessa é que ela tem? Eu amaldiçoarei aqueles que te... Quem é que amaldiçoou Isa? Foi o pastor Josué? Pois foi. E o que é que acontece? Aquilo que a palavra de Deus diz assim: ninguém se engana, Deus não se deixa zombar. Aquilo que o homem, neste caso o exemplo é o pastor Josué, semear, isso também certamente ceifará. Mas então, e se eu estender a mão para a Isa para abençoar? Se eu estender a minha mão para a minha casa, para a minha família e abençoar, falar bênção, falar tudo aquilo que vamos cantar a seguir, isso tem poder? Tem poder, sim. Tem poder, sim. Amado, não duvide disso, porque quem trabalha para o outro lado também crê que quando fala coisas, quando amaldiçoa casamentos, vidas, e diz que morram e vai ao cemitério e faz coisas e fala aquelas fórmulas, eles acham que isso tem poder. As coisas acontecem também. Mas nós somos os filhos da luz. Quem está connosco é aquele que falou primeiro, que prometeu primeiro. Estamos ligados a Ele, agindo Ele. Ninguém pode impedir. Senhor, este é o tempo de eu abençoar a minha casa. Essa bênção ninguém pode impedir. Está ligada a Ti, Senhor. Ainda que alguém tenha amaldiçoado a minha casa, quando eu declaro, está quebrada toda essa maldição. Isso tem poder, porque o meu Deus vai agir, e agindo o meu Deus, ninguém impedirá. Se não tem mais poder do que o meu Deus. Aleluia. Aleluia ao Teu nome, Senhor. Por isso, nesta hora, vamos cantar, vamos abençoar as casas. A minha casa será uma casa de bênção. Sinta-se livre na presença de Deus. Se você quiser estender as suas mãos na direção daquilo que você, ainda que de olhos fechados, está a pensar, profetiza, amado. Profetize, creia. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores em todo o tempo. Isso é verdade. Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor. Não falta nada ali, aleluia. Faz do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faz do meu coração tua casa todo dia.
Cante mais uma vez do princípio. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nelas estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. Eu declaro com fé, eu profetizo como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faz, Senhor, faz do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faz do meu coração tua casa todo dia. Estás à vontade para ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faz do meu lar, Senhor, faz do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia, um lugar equilibrado e de paz. Faz do meu coração tua casa todo dia. Tu estás à vontade para ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia... Será que há alguma coisa mais verdadeira do que isto? Nunca mais. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Bem-vindo és em todo o tempo, Deus. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Olá, bênção de Deus. Estão todos fortes e poderosos. Um abraço também para os nossos irmãos, para vocês e para os nossos irmãos que estão online a assistir. A bênção de Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças deste privilégio tão grande de podermos estar em Tua presença, de podermos buscar a Tua comunhão, o Teu conhecimento, a Tua palavra e revelação à nossa vida. Tu és Deus nos céus e na terra. Tu és Senhor e Rei, digno de receber a nossa adoração. Digno, Senhor. Pois nós temos este privilégio extraordinário de estar em Tua presença, de viver em Tua presença, de andar e caminhar em Tua presença. E pedimos a Tua ajuda para que sejam os Teus planos, a Tua perfeita vontade em nossa vida e não nós próprios, ou os nossos pensamentos, ou os nossos desejos, ou as nossas decisões desligadas de Deus. Mas queremos viver com Deus a cada dia, em plena comunhão com Deus, ouvindo a Sua voz, seguindo as Suas instruções, caminhando em Tua presença, contando com o Teu poder tão grande que nos abençoa, pois é de Ti que vem a força e o poder que nos renova, que nos restaura. És Tu que nos levantas
És Tu que nos fazes avançar e triunfar sobre toda a adversidade. É de Ti que vem a força e o poder, que nos transforma, que nos cura e liberta. É em Ti, Senhor, que está a nossa fé e a comunhão do nosso coração para Ti, da nossa vida, do nosso pensamento, amando ao Senhor de todo o coração, de todo o nosso pensamento, de todas as nossas forças, e ao próximo como a nós mesmos. Nós Te agradecemos deste privilégio da Tua presença. Vamos orar juntos, dia comigo, em nome de Jesus. Abençoamos as casas e famílias, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos, guardados nas mãos de Deus, no poder de Deus, na bênção de Deus, na cobertura do sangue de Jesus, na proteção extraordinária da presença de Deus em nossa vida. Nós Te agradecemos de todo o nosso coração. Seja glorificado o Teu nome, seja exaltado o Teu nome, no nome precioso de Jesus, sobre todas as casas e famílias, todos os locais de trabalho, das equipas de trabalho conosco, daqueles com quem nós contactamos. Que a bênção de Deus seja extensiva a todos sem exceção, em nome de Cristo Senhor. Amém. Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Abrimos nossas Bíblias e lemos, com o favor de Deus, o texto que está em Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 30. É um versículo muito pequenino, vamos ler 3 vezes. Diga comigo: eu e o Pai somos um. Quem disse estas palavras? Jesus. Mais uma vez: eu e o Pai somos um. Mais uma vez: eu e o Pai somos um. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra em nossa vida, em nosso coração, da Tua mão estendida em vitória sobre os Teus filhos. Desta meditação seja agradável a meditação do nosso coração diante do Teu trono, em nome de Cristo Senhor. Os irmãos, preparem-se para tomar notas, para anotar coisas que são tão importantes da revelação de Deus, e tenham a gentileza de sentar. Volto a lembrar que teremos nossos batismos no próximo sábado, e para o qual estão todos convidados. Tragam os petiscos para podermos comer juntos. E eu hoje queria, no início desta mensagem, queria ouvir 2 testemunhos que estão aqui hoje e que eu gostava de ouvir. Que falamos no fim desta semana, e eu gostava de ouvir estas 2 irmãs, estas 2 senhoras. Amém? Vou convidar então a senhora, por favor, para vir aqui. Pode, por favor, vir e subir para ouvirmos o seu testemunho. Consegue subir aqui ou prefere que eu desça? Está muito bem. Como é que se chama? Conceição. Pode baixar isto. Isso. Conceição. Então, diga-me o que é que a senhora teve. Tive uma série de problemas. Tive problemas no rim, problema na bexiga, problema no fígado. Então, Mas o que é que tinha? Em princípio era quistos, já veio para tumor. Então fui fazer os exames. Estava a evoluir para tumor, é isso? Há um mês disseram-me isso. Há um mês atrás. Foi marcado o exame. E eu fui fazer e então... E tinha pedra também? E tinha pedra no rim também, tive muitas cólicas, estive muito mal mesmo. Foi 3 semanas que eu nem estive aqui na igreja, porque estava lá em Lisboa. Mas eu ando-me a tratar aqui em Gaia. E depois de tomar os antibióticos, fiz novamente os exames todos. O rim, a pedra, já está tudo esmagado. A pedra desfez toda. Mas em relação aos quistos e aos tumores que estavam lá, o que é que aconteceu? Sexta-feira, cheguei à médica, levei-lo ao anterior, levei-lo ao que tinha feito, e ela pôs-se a olhar para aquilo. Pensou que os outros exames estavam assim, lá, né? foi ver as datas, foi ver coisas. Mas este está muito difícil. Eu disse: doutora, então o que é que tem para me dizer? Eu não tinha aberto os exames porque não quis abrir. Então, mas tenho para me dizer, ou a técnica fez mal, ou alguma coisa aconteceu aqui, porque você não tem nada, tem tudo limpo.
Não há nada, nada, nem na bexiga, nem no... Depois apanhou o pâncreas e tudo, está tudo limpo. Quer dizer, aqueles quistos que lá estavam, desenvolvendo para tumores, secaram, desapareceram. Completamente, tudo. Dizia lá, tudo limpo dentro do... Não apareceu nada nos novos exames. Muitos parabéns por esse milagre. Estenda a sua mão para a frente, vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças desta bênção do teu poder e teu favor sobre a vida da nossa irmã. Nós te agradecemos de todo o coração, mantendo-a livre, limpa, completamente curada, saudável, que esses tumores nunca mais voltem, que essa pedra no rim nunca mais volte, que toda a vitória e toda a glória do teu poder esteja sobre a sua vida e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Damos um aplauso para Jesus. Muitos parabéns. A Celeste. Vamos ouvir também outro testemunho de uma irmã nossa que sofreu durante muitos anos de uma doença incurável. A irmã Celeste, como está? Muito gosto. Pode baixar também o seu... Isso. A senhora sofreu de uma doença, como é que se chama essa doença? Miastenia gravis. Quantos anos é que teve essa doença? 11 anos. 11 anos. O que é que isso lhe causava? Tirou-me toda a força, não tinha... A comida não passava, não falava, fiquei completamente sem ação nenhuma. Quer dizer, não tinha forças no corpo, era isso? Quando estas crises davam, tinha que ir ao hospital muitas vezes ou só de vez em quando? Como é que funcionava isto? As consultas como eram? Não, de início estive internada muitos meses. 4. Quantos meses? 4. Nessa altura, durante esses 4 meses de internamento no hospital, qual era a sua situação física? Como é que estava? Como é que o seu corpo estava? Não tinha força nenhuma. Não comia, tinha que ser tudo passado, como os bebés. E depois chegou a um ponto que não passava mesmo, tive que ser entubada. Foi entubada? Sim. A comida era metida por um tubo, é isso? Sim. Não conseguia engolir, nem beber água, nem nada? Não passava nada, nem a saliva passava. Nem saliva? Não. A saliva deitava para toalhas constantemente. Então, essa enfermidade, essa doença, a senhora sabe, essa doença não tem cura. E sofreu durante esses anos todos. De repente veio para a igreja, o que é que aconteceu? O pastor começou a orar por essa doença e em pouco tempo ela desapareceu. Que medicação é que tomava? Lembra-se de alguma medicação que tomasse? Sim, tomava muita medicação. Muita. Alguma em particular que nos possa dizer? Tomava muita cortisona. Qual era o grau de cortisona que tomava? De início tomava 100. 100? Sim. 100 quê? 100 miligramas? Sim. Por dia? Sim. Todos os dias? Todos os dias. Quem é que percebe aí que cortisona no grau de 100, que isso é, o que representa? Alguém tomou cortisona algum dia aqui? Mas nunca tomou 100, pois não? Nunca ninguém tomou 100, de grau 100, nunca ninguém tomou uma coisa. É uma barbaridade. Nós temos aqui 2 médicos, temos aqui o Dr. Rui, temos aqui a doutora Clara. A doutora Clara, pode vir aqui. Tomar um nível 100 de cortisona, o que é isto? São doses, pode baixar. Bem, a cortisona é um fármaco muito potente e tem muitos efeitos secundários. Mesmo assim, 100 miligramas é uma dose bastante elevada e não se faz a qualquer doente, nem em qualquer situação. A doutora Clara já encontrou alguma paciente que sofresse de miastenia gravis? Pessoalmente não vi nenhum caso, mas sei que é uma doença bastante grave, sim. A pessoa fica mesmo completamente sem forças. Como a senhora estava a dizer, nem tinha força muscular para engolir a saliva, não é? Portanto, não tinha força para falar e... Uma falência dos órgãos também ou não? É mais uma falência muscular e os doentes muitas vezes morrem porque deixam de ter força muscular para respirar. Mas vão perdendo as suas capacidades, a sua força ao longo do tempo. Uma pessoa com uma doença dessas dura muito ou normalmente morre cedo? Depende. Há doentes que duram ainda alguns meses, alguns anos, e há outras pessoas em que a doença é mais rápida e acabam por morrer bastante cedo. Doutora, muito obrigado, doutora Clara. Benção, a senhora viu-se livre disso. O que é que a sua médica no tratamento, em que hospital é que costumava ir? Em Coimbra,
Agora vai lá, de vez em quando, visitar a médica, perguntar-lhe se ela está bem ou como é que está. Ainda fui lá há meio ano e ela marcou-me para 8 meses, porque ela disse, está bem, continua. Quando precisar de alguma coisa, estamos cá. Portanto, desapareceu tudo. Não tomo medicação nenhuma, zero mesmo. A senhora sabia que isso é uma doença sem cura? Sabia? Sabia. Para toda a vida, para toda a vida. Isso não há forma de curar isso. Sabia isso? Sabia. Eu fazia tratamentos mensais. Eu estava uma vez por mês a fazer um tratamento de 7 horas. 7 horas todos os meses? Sim, todos os meses tinha que ir lá fazer o tratamento. Andei assim durante 11 anos. Ficamos muito felizes com a sua cura. Amém? Vamos orar por ela. Estenda a sua mão, oramos juntos. Querido Senhor, damos-te graças pela nossa irmã, pela sua cura total e perfeita, de seres tu que recebes a glória, o louvor, a nossa adoração e gratidão de tudo o que operas, de tudo o que tu fazes em favor da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Damos um aplauso para Jesus. Muitos parabéns. Glória a Deus. Estes são 2 testemunhos muito fortes de manifestação da presença de Deus e do poder de Deus. Também para os meus irmãos saberem que na igreja nós não tivemos nenhum caso do Covid, de nada disso, para os crentes que frequentam e estão na igreja. Mesmo os familiares foram protegidos e guardados e preservados disso. Portanto, o meu convite para si é apenas e simples de continuar a viver caminhando com a palavra de Deus. Ficando firme com Deus, com fé, que para Deus não há coisas impossíveis. E um versículo que eu gostava que soubesse toda a gente, um versículo que eu creio que se aplica na igreja no nosso tempo, que é o versículo que está no último profeta do Velho Testamento, capítulo 13, versículo 18, que diz assim, vamos ler juntos, por favor, diz, então vereis outra vez, leia comigo, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e aquele que não o serve. A diferença entre o justo e o ímpio. A diferença entre aquele que tem Deus e aquele que não tem Deus. Deus disse, vereis a diferença. E este é um tempo desses. É o tempo que nós estamos a viver hoje. Para o mundo lá fora ver a diferença. Diz, toda a gente vai ver a diferença. Entre aquele que é justo e aquele que é ímpio. Entre aquele que tem Deus e aquele que não tem Deus. Entre aquele que vive com Deus e quem decidiu viver sem Deus. E depois mesmo entre os que já têm Deus. Quantos é que têm Deus aqui? Entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque há muitas pessoas que creem em Deus, acreditam em Deus, mas não têm disponibilidade no seu coração para servir Deus. Ou seja, se for para receber alguma coisa de Deus, estão prontos para receber. Mas se for para fazer alguma coisa para Deus, não quer fazer nada. Nós precisamos de estar disponíveis no nosso coração para servir Deus. Então, falando da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é comunhão com Deus. Eu escrevi, a base da mensagem está... Desde hoje de manhã, às 6 da manhã, está escrita e disponível para os irmãos que já leram. Quem é que já leu no Facebook essa mensagem comunhão com Deus? Está lá escrita. Alguém leu? Só 3 pessoas. Vocês andam a ler o quê? Os outros todos. Concentre-se na palavra de Deus, busque a palavra de Deus. Comece logo cedo a ver a palavra de Deus e a bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Comunhão com Deus. Comunhão é uma palavra composta. Tem uma base comum, a base de comunicar, a base de comungar. Comunhão é uma palavra composta que deriva de comum. E comum é uma palavra composta de 2. Como um. Quando nós dizemos comum, ter alguma coisa em comum, viver em comum, ter um casamento em comunhão de bens ou em comum, significa que tudo pertence àquelas 2 pessoas. Eu e o Pai somos um, foi o que Jesus disse. Falou em estar em comum, em ser como um, em viver como um, em pensar como um, em andar como um. Ou seja, em unidade, a caminhar juntos, vivendo juntos.
esta frase, viver em plena comunhão com Deus, ou andar em comunhão com Deus, ou viver em unidade com Deus, de poder andar juntos, de ouvir a sua vontade, de seguir Deus, de pedir os pareceres dEle, de pedir o conhecimento dEle, de pedir a sabedoria dEle, de ouvir a sua voz, de seguir as suas instruções, de cooperar com Deus. Ou seja, a razão número 1 de você e eu termos sido criados à imagem e à semelhança de Deus foi esta. A razão número 1 de nós estarmos aqui nesta terra foi essa. De viver em comunhão com Deus, para viver em unidade com Deus. A Escritura diz em Amós, no capítulo 13, versículo 3, será que 2 podem andar juntos se não estiverem de acordo? Será que 2 pessoas podem viver bem, em paz, em sossego, se não estão de acordo em nada? Se não se põem de acordo? Se não chegam a acordo sobre os temas e os assuntos da sua vida? Em qualquer lugar, em qualquer situação, numa empresa, se há divergências na sociedade, ou se há uns a puxar para cada lado, numa casa, Jesus disse, uma casa dividida não subsistirá. Está a falar da unidade. Que os 2 sejam um. Numa família. Pensar semelhante. Caminhar juntos. Falar semelhante e parecido. Construir opiniões conjuntas. Partir dos mesmos princípios de confiança. Partir da mesma base de lealdade, de fidelidade, de honestidade, de verdade, falando aquilo que é verdadeiro, tendo cuidado com as suas palavras, construindo com as suas palavras, caminhando juntos. Um dos maiores segredos da construção da própria sociedade, da vida, do que se constrói. Nada subsiste onde não há unidade. Falar até chegar a acordo e depois fazer. A ideia de Deus, da construção extraordinária de toda a obra da criação. No fim, Deus cria o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E conforme a nossa semelhança, e tenha domínio. Diga toda a igreja comigo essa palavra, domínio. Que tenha domínio. Deus entregou 2 coisas extraordinárias, 2 elementos fundamentais para a vida do homem. 2 forças poderosíssimas na vida do homem. Que ele tivesse domínio. Que o homem tenha domínio. Deus deu-nos domínio. Domínio sobre quê? Diz ali, domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil, sobre tudo, sobre toda a criação. Sabe por onde é que o domínio começa? O domínio começa por si próprio. Domínio sobre si próprio. Domínio dos seus pensamentos. Domínio das suas emoções. Domínio de si mesmo. Domínio das suas palavras. Domínio das suas ações. Domínio das suas circunstâncias em volta. Se há alguém que demonstrou este domínio absoluto, elevado a máximo potencial, foi Jesus. Domínio sobre os ventos e o mar, domínio sobre a tempestade, domínio sobre os demónios, domínio sobre a doença, domínio sobre pães e peixes multiplicados assim, domínio que tocava nos leprosos e desaparecia a lepra. Não pense que nós fomos criados para menos. Você foi criado e criada por Deus para ter domínio sobre a sua vida. Deus deu-lhe domínio sobre a sua vida. Não para que um diabo entre como um ladrão pela sua casa dentro e comece a matar tudo à sua volta. E as pessoas fiquem impotentes sem saber nada. Não que um vírus ridículo, invisível, entre pela vida dentro das pessoas e os ponha de rastos, cheios de medo, a tremer de uma coisa que nem vem. Onde está o domínio? Por que se perdeu? Como aconteceu uma tragédia dessas? Do homem criado à imagem e semelhança de Deus ser poderoso sobre esta terra, ficar reduzido a isto, andar a correr de um lado para o outro,
aflito, no meio das aflições, no meio das intempéries da vida, no meio das tempestades da vida, no meio dos problemas da vida, sem poder sobre si próprio, sem controle sobre si mesmo. Muitos até sem domínio até de um vício de uma bebida, de um vício qualquer, de jogo ou de qualquer coisa, sem domínio sobre si próprios, do vício da droga. Quantos arrastados pelas cidades, morrendo pelas valetas das cidades, sem domínio de nada, sem controle de si próprios, sem a sua vida estar nas suas mãos. Como vem a acontecer isto? Não é nada que não se conheça nas Escrituras. E nós já leremos. Mas, de facto, a criação extraordinária de Deus sobre a sua vida, Deus resolveu criar um ser fantástico, à sua imagem e semelhança, e criado abaixo de Deus. Com quem ele tivesse comunhão, com quem ele falasse, com quem ele pudesse estabelecer parcerias, estabelecer unidade, com quem ele pudesse construir juntos. Deus fez quase tudo. Deus criou este planeta tão bonito, colocou o homem cá, construiu o jardim do Éden, pôs o homem nesse jardim, veio falar com ele, todos os dias vinha falar com ele. A ideia de Deus era que esse paraíso de Deus se estendesse pela terra toda. Que essa beleza extraordinária do paraíso de Deus se estendesse pela terra, onde não houvesse mal, não houvesse doença, e homens e mulheres fossem seres extraordinários, poderosos com Deus, vivendo numa intimidade com Deus, podendo dizer, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Construindo juntos. Vivendo juntos, sendo esta terra tem tudo para ser um paraíso extraordinário. E, no entanto, esta cooperação de Deus foi cortada. Este caminho de viver com Deus foi interrompido. De repente, assemelha-se ou parece que Deus está lá em cima fazendo alguma coisa que o mundo não sabe e cá em baixo a humanidade debatendo-se com todo o tipo de crises, de angústias, de problemas. Como é que isto veio a acontecer? Porquê veio isto a acontecer? Porquê se perdeu o domínio? Eu disse dois elementos extraordinários. No versículo 26 está escrito que Deus deu domínio. No versículo 28 diz então, no versículo 27, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Depois no versículo 28 diz que além do domínio, Deus os abençoou. Deus deu-lhe a sua bênção. Sabe o que é a bênção de Deus? A mão estendida de Deus sobre a sua vida. Uma cerca de proteção tremenda ao seu redor, onde o mal não entra. Onde o diabo não consegue entrar. Onde a maldição fica posta longe e fica não conseguindo entrar na intimidade da sua vida, não conseguindo tocar em nada. Uma cerca da proteção de Deus em volta. Mas Deus criou-nos livres. E nós somos livres, um ser livre, capaz de decidir se queremos Deus na nossa vida ou não. Se queremos viver com Deus ou não. Se queremos caminhar em unidade com Deus ou não. E um dia, uma proposta veio. E a proposta era se o homem não preferia seguir outro caminho à sua maneira. Não preferia viver com Deus, não o Deus criador dos céus e da terra, mas ele próprio inventar. Porquê é que acha que há mais de 1200 religiões? Porque inventaram Deus. Inventaram sistemas. E cada pessoa, se calhar você já ouviu isso, eu cá tenho Deus à minha maneira. À minha maneira. Não é preciso mais nada, está tudo dito. Eu tenho Deus à minha maneira. Eu é que sei como é que eu quero. Mas que essa proposta foi apresentada por nem mais nem menos que o próprio Satanás. Disse, deixa lá isso de Deus, põe a palavra de Deus de lado. Não o consultes, não lhe perguntes, não o busques, não precisas. Tu és Deus sobre esta terra, tu és maravilhoso. Tu és. Vamos lembrar aquela famosa fábula da raposa e do corvo. O corvo tinha apanhado um queijo lá em cima da árvore e a raposa cá embaixo queria-lhe apanhar o queijo e elogiava. Tu tens uma voz linda. Ouvi dizer que tu cantas, que é uma coisa maravilhosa. Ui, como eu gostava de ouvir a tua voz. Se tu
cantasse, eu ficava aqui a ouvir-te cantar. Ai, canta, canta, por favor, que eu estou desejosa de te ouvir cantar. E o burro acreditou. Abriu o bico para cantar, o queijo caiu, ela apanhou o queijo e foi logo embora. Eu disse, então não me vais ouvir cantar. Não é preciso. Satanás enganou de facto o homem, retirando-lhe o domínio que era dele, tirando-lhe a bênção de Deus, deitando abaixo a cerca da proteção de Deus ao seu redor e à volta da sua vida. E deixando-o à sua mercê. Agora tornou-se ele o Deus deste mundo. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz que ele se tornou o Deus deste mundo. Passou ele a dominar, a controlar, a oprimir, a fazer os seus planos e vontade. O Deus deste século, outra tradução diz o Deus deste mundo, que cegou o entendimento dos que não creem, para que não lhes resplandece a luz do Evangelho, a luz da boa nova do Evangelho. E qual é esta boa nova do Evangelho? A boa nova extraordinária, a boa notícia do Evangelho, da Bíblia, da Palavra de Deus, qual é? É que, de facto, a humanidade ficou escravizada debaixo deste reino. Deus, Satanás ofereceu-lhe outro reino, outros caminhos, outro tipo de vida, um caminho largo que conduz à perdição, outro sistema, outro tipo de princípios, outro tipo de valores, que não aceitasse aquilo que Deus diz que é bem ou mal, que o homem escolhesse por si próprio o que é bem e mal. Independentes de Deus, separados de Deus, afastados de Deus, que estabelecesse por si próprio. E Adão caiu nisso. Disse, sim senhor, vamos então experimentar isso. O resultado que isso teve foi o resultado da expulsão do paraíso de Deus. Em Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia diz que o homem, fazendo isso, se revoltou contra Deus, rejeitou Deus e a sua palavra, e o resultado é a ausência da presença de Deus, a viver fora do paraíso de Deus, deixa de se continuar a criação da construção de um paraíso sobre toda a terra, e o homem é expulso para fora do paraíso de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24 diz isso. O Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra de que fora formado. E havendo lançado o homem fora, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, com uma espada refulgente, ou inflamada, andando ao redor, impedindo o acesso à árvore da vida. A malvadez e a maldade do ADN transformado, agora com a natureza, não a natureza divina, mas a natureza satânica. Porquê? Porque o diabo impregnou com o ADN dele, não só o coração do homem, mas a humanidade toda e a terra toda. Começou a terra, debaixo de maldição, a produzir cardos e espinhos e a não dar fruto, e zonas gélidas e zonas completamente transformadas sobre esta terra. Os próprios animais, toda a criação, tornou-se uma criação com a influência, debaixo de um poder espiritual maligno. E o homem passou a ser, em vez de ter domínio, de ser um vencedor, de ser criativo à imagem e semelhança do Criador, continuamos a ser criativos com ser pequeno, mas não é uma criação feita juntamente com Deus. Amém? É uma separação de Deus. É esta separação de Deus a Bíblia chama a primeira morte. De facto, a Bíblia diz, no dia em que comes esse fruto da separação de Deus, que quiseres isso, quiseres seguir por esse caminho, esse dia morrerás. E o homem morreu espiritualmente. Continuou vivo fisicamente. A morte entrou, porque nós não fomos criados para a morte. Amém? Mas a morte entrou. Quem abriu a porta foi essa desobediência. Isso que a Bíblia chama o pecado do homem contra Deus. O pecado da rejeição do homem a esta comunhão com Deus. É esta vida em cooperação com Deus. Esta vida em unidade com Deus que foi quebrada. A aliança com Deus foi rasgada. E o homem passa a ouvir outras vozes, outras opções, outros caminhos, separa-se de Deus, faz à sua maneira, caminha à sua maneira, desvia-se de Deus e escolhe caminhos alternativos conforme lhe dá na realíssima gana. E assim vive o mundo. À mercê das circunstâncias, à mercê das opressões,
E eu lembro-me de uma pessoa que me dizia assim, o pastor está a falar de Gênesis, esse livro velho tão antigo, da criação. Eu disse, você está muito enganado. Gênesis continua a escrever-se hoje. Cada vez que o homem hoje decide viver com Deus ou sem Deus, cada vez que decide, seguir por um caminho largo, não ouvir a voz de Deus, quebrar e rasgar a sua aliança com Deus e escolher viver sem Deus, continua a escrever-se o livro de Gênesis. Hoje. Continuam as opções a ser tomadas por cada ser humano. Cada homem, cada mulher decide se vai viver com Deus ou sem Deus a sua vida. Se vai viver debaixo da proteção de Deus ou não. Se vai ter domínio sobre a sua vida ou não. Se vai viver com o poder de Deus ou não. Se vai escolher caminhar com Deus ou não. Cada um de nós continua a decidir. Não é só Adão, não foi lá atrás na história. Isto teve que ter um começo, teve que ter uma origem. Mas hoje as decisões, cada um de nós toma uma decisão. Quando você decide abraçar a Cristo, abraçar o caminho, abraçar a palavra de Deus e dizer, eu quero viver com Deus para a frente. Eu quero aquilo que Deus me criou para eu ser. Que Deus me deu para eu ter e alcançar. Para eu receber a proteção de Deus de volta, receber a cura de Deus de volta, receber o poder de Deus de volta. Não quero viver uma vida desligada de Deus. Nesse dia que alguém faz isso, os céus se alegram, porque mais um dos filhos de Deus regressou à casa do Pai. Amém? Essa decisão é uma decisão nossa. Nós somos livres para decidir se queremos viver com Deus ou sem Deus. Eu não estou a falar de religião. Estou a falar da família dos céus. A Bíblia não fala de religião. A Bíblia fala de uma família. Efésios capítulo 3, versículo 14. Uma família de que toma o nome e a origem nos céus. Uma família em que uma parte está na terra e outra está nos céus. Por causa disto, leia comigo, por causa disto. Me ponho de joelhos diante do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Deus não fala de religião, Deus fala de uma família. Você pertence não a uma religião, você pertence a uma família. Tem um Pai que é Deus. O acesso à glória desta família celestial, do reino dos céus, com uma cidadania dos céus, como um filho ou uma filha de Deus, gerados com a natureza divina em nós, com a vida de Deus em nós, com o poder de Deus em nós. Jesus disse que nos dava poder. Lucas 10, 19. Para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. A que propósito é que Jesus disse isso? Jesus disse isso a propósito de os discípulos regressarem, os 70, em Lucas capítulo 10, que foram enviados, e no regresso, no versículo 17, diz que eles expulsaram, em nome de Jesus, os espíritos de demónios, de doenças, de opressões, de dificuldades, de problemas que o diabo arranja, de ciladas dele. E Jesus disse, depois disso, voltaram os 70 com alegria, versículo 17, diz, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. Eles ficaram admirados, eles tinham visto Jesus fazer isso. E eles não pensavam que eles também poderiam fazê-lo. Mas fizeram. E quando regressaram com alegria, por ver isto acontecer, Jesus disse, eu vi Satanás cair como um raio. Quer dizer, vós tendes poder para derrubar o poder maligno. O diabo está sentado num pedestal, num trono, a mandar em tudo à maneira dele. Você chega e deita-o abaixo. Glória a Deus. Quantos querem deitar o bicho abaixo? Deita abaixo esse balerma, que teve tudo e perdeu tudo. Que Deus tinha-lhe dado um lugar de tal grandeza e ele quis ofuscar a glória de Deus e quis usurpar o lugar de Deus, criando um reino à parte e separado. Ele não tem salvação nem tem salvador, porque não teve ninguém para o tentar, mas você tem um salvador e pertence ao reino dos céus. A sua vida está nas mãos de Deus e o diabo não vai conseguir fazer nada contra a sua vida, em nome de Jesus. Mantenha-se nessa fé, nessa comunhão com Deus. Amém? Nessa unidade de pensamento com Deus e com a palavra de Deus. Jesus veio e restituiu-nos o poder que estava perdido. Restituiu-nos o domínio que nós tínhamos perdido. Uma das coisas extraordinárias que Jesus veio fazer foi esta. Jesus veio oferecer o domínio que o homem tinha perdido. Veio-lhe dar outra vez poder, o poder que estava perdido. Poder é esse domínio que a Bíblia fala. Eu creio. Eu creio que aquilo que Jesus disse é verdade. Eu creio numa igreja poderosa. Eu creio no nome de Jesus que está acima de todo o nome.
Eu creio que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e sobre a terra. Eu creio. Quantos creem? Eu creio que a palavra de Deus é séria. A proposta de Satanás foi aceite e continua a ser aceite todos os dias por muita gente. Continuam a ser feitas escolhas. As pessoas são livres para escolher se querem Deus ou não, se querem Deus na sua vida ou não, se querem viver com Deus ou sem Deus. Hoje continuam a fazer essa escolha. Se querem pertencer à família de Deus ou não. Repara o que Jesus disse nesse texto. Jesus disse, não vos alegreis tanto porque os demónios se vos sujeitam. Isso é banal. Ele disse que isto era um aspecto, um resultado natural e normal dos filhos de Deus terem outra vez domínio. Não vos alegreis tanto por isso. Nós alegramos-nos de ver pessoas curadas, alegramos-nos de ouvir falar de milagres, alegramos-nos de ouvir falar de coisas extraordinárias, alegramos-nos de ver que ninguém na igreja apanhou o vírus, nem as suas famílias, nem as equipas de trabalho, nem nas empresas onde você está e onde você vai. Parece que vem à igreja e leva daqui essa unção de Deus e esse poder para espalhar à sua volta. E nós vimos isso com os nossos olhos ao longo destes meses. A diferença entre ser de Deus ou não, a diferença entre pertencer a Deus ou não. A diferença entre viver nesta unção e neste poder de Deus ou não. Porque a pessoa pode ser crente e não ter poder nenhum. Mas pode ser crente e viver cheio do poder de Deus. É uma decisão sua. Viva com domínio, viva com poder em Deus. Viva com essa presença da glória de Deus na sua vida. Viva a fazer uma diferença para si e para os outros à sua volta. Viva para pôr o diabo debaixo dos seus pés. E não permitir que ele entre onde você está. Em nome de Jesus. Somos chamados para viver assim, nesta unção e neste poder de Deus. Não estou a falar de religião, como vê. Religião são cerimónias, religião são tretas e marretas. Religião são cenas. Religião são representações das pessoas. São rezas. São coisas repetitivas que não interessam nada, que não fazem nada, que não produzem nada, que não têm resultado nenhum, que o diabo se ri disso todos os dias. Ele que gosta que a pessoa se entretenha, rezando à sua maneira. Uns rezam de rabo para o ar, outros rezam de nariz para o chão, outros rezam de nariz para cima, outros rezam deitados, outros rezam sentados, outros rezam de rasco, outros arrastam-se, outros andam de joelhos à volta de capelas. O diabo não quer saber disso para nada. Isso não o afeta nada. Isso não o para. A única coisa que o para é o poder de Deus. A única coisa que o põe no chão é o poder de Deus. E nós precisamos de olhar para a palavra de Deus e não dar atenção às histórias da carochinha. Já não somos crianças para viver nas histórias da carochinha. Não precisamos de histórias da carochinha. Precisamos de viver com autenticidade, com verdade, com poder na nossa vida. Sim ou não? Quantos escolhem viver assim? Porque esse é o domínio, Deus deu-lhe domínio. Deus deu-lhe domínio para você ficar, olhar, virar à volta e não permitir que o diabo faça nada. Deus deu-lhe esse domínio. Vai deitar esse domínio fora. Trocá-lo por quê? Se Deus lhe deu o melhor. Se Deus lhe deu a possibilidade de se encher desse poder de Deus todos os dias. Então, voltando ainda a falar desse texto de Lucas no capítulo 10, diz, não vos alegreis porque os espíritos ou os demónios estão sujeitos a vós. Isso é normal, porque Deus deu-nos domínio. Isso não é o mais importante. Olha o que Jesus disse que era o mais importante. Isso é normal. Isso é uma coisa básica do dia a dia que você tem que se habituar a viver assim. Há uns anos, quando acontecia uma cura, nós ficávamos, ai, uma cura. Cadê a coisa mais normal? Todos os dias vemos isso, todos os dias vemos pessoas curadas, todos os dias vemos gente abençoada, todos os dias vemos coisas que tornam-se tão normais que já nem fazemos uma festa com tambores e batuques cada vez que alguém fica curado. Alegramos-nos logicamente que sim. Sim ou não? Mas Jesus disse, não vos alegreis tanto por causa disso, alegrai-vos muito mais. Porquê? Leia comigo. Por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10, 20. Porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Não há coisa maior do que você ter o seu nome escrito nos céus. Do que ser chamado um dia para essa glória de Deus,
pertencendo a Deus. Quantos pertencem a Deus? Porque você decidiu, porque você escolheu, porque foi você quem disse: eu quero Deus, eu quero viver com Deus. Eu não vou na cantiga de Satanás a escolher a minha maneira, eu vou seguir a vontade de Deus na minha vida. Vou fazer a vontade de Deus na minha vida. Vou ouvir a opinião de Deus, vou seguir a sua vontade, vou seguir o seu conselho, vou procurar o parecer de Deus para as decisões que eu devo tomar. Vou viver em comunhão com Deus, vou andar com Deus todos os dias da minha vida. Essa é uma decisão sua que apenas você pode tomar, quebrando o protocolo com o diabo, que o mundo inteiro tem estado a ser dominado por ele. Não se deixe dominar por ele, não se deixe enganar por ele. Amém? Satanás propôs outro reino. E em breve o mundo inteiro vai assistir a esse reino corporizado na figura do anticristo. O movimento global das nações. O globalismo a transformar-se numa nova ordem mundial. Juntando tudo numa religião mundial. Dizendo que todas as religiões conduzem para Deus. É falso, é mentira, não é verdade. Todas as religiões no seu conjunto vão conduzir as pessoas a Satanás e ao anticristo. Não é verdade que conduzem as religiões todas. Mas então não há um só Deus. Esses são os ignorantes do sistema, que vão todos acreditar. Finalmente chegou a paz, finalmente chegou a concórdia, a união do mundo. Porquê? Porque todas as religiões vão dar a Deus, sim ou não? E o pessoal da murcãozada toda vai dizer sim. Porquê? Porque não conhecem Deus, não conhecem a palavra de Deus. Porque se conhecessem a palavra de Deus, sabiam que Jesus disse, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. E o que há mais de leis e princípios antagónicos, diferentes, adorando deuses diferentes uns dos outros, e acham que vai tudo conduzir para o mesmo caminho. Não, não vai. Há ditados que não se aplicam e não são verdadeiros. Ditado antigo, todos os caminhos vão dar a Roma. Pode ter sido verdade há 2000 anos. Mas hoje, com as autoestradas que nós temos, não é nada assim. Vão dar para todos os sítios e mais alguns. E, sobretudo, o que isso implicava era que tudo conduziria para o mesmo fim e que tudo com Deus conduziria para o mesmo lugar. Mas, infelizmente, não é verdade. Esse ditado não é verdadeiro. Amém? Mas ele vai ser aplicado, vai tentar-se fazer essa aplicação. Mas a ideia que Satanás tem é escravizar a humanidade toda debaixo da ignorância. Ou seja, esta mensagem que se está a espalhar pela internet e está ao seu dispor, esta palavra de Deus que você está a ouvir hoje é uma mensagem extremamente perigosa para Satanás. Porque ela é a libertadora para si. E ela é a destruidora do poder maligno que quer ter domínio sobre a sua vida. Ela é a libertadora para a vida daqueles que a ouvem, que a recebem. Jesus bem que esclareceu sobre isso. Aqueles que vos ouvem, a mim me ouvem. Aqueles que vos rejeitam, a mim me rejeitam. Porque você está a ouvir a palavra de Deus que é colocada à sua frente para escolher certo. Escolher Cristo é escolher certo. Escolher Deus é escolher certo. Escolher a Bíblia, escolher a palavra de Deus é escolher certo. Amém? Não há outro caminho para Deus a não ser Cristo. No seu infinito amor, no meio das confusões das religiões que sempre houve, desde os tempos de Babel, no meio das confusões todas ao longo das Escrituras da Bíblia, finalmente, Jesus veio e disse, Pai, eu vou lá abaixo. No meio daquelas trevas todas, eu vou-lhes levar a luz. Vou convidá-los de novo. Vou pagar a conta que é deles. Vou pagar a condenação deles. Vou oferecer-lhes o meu reino, o nosso reino. Vou oferecer-lhes o caminho certo para caminharem. Para o regresso, aquela expulsão que aconteceu do paraíso para fora do paraíso, vou-lhes oferecer o caminho de regresso para o paraíso de Deus, para a presença de Deus, para a vitória de Deus. Vou-lhes apresentar o meu reino, vou-lhes apresentar o caminho, vou-lhes apresentar a palavra. Vou convidá-los para se reconciliarem com Deus, para terem paz com Deus.
para serem justificados, quer dizer, absolvidos das suas culpas, dos seus danos, das suas transgressões, das suas traições, das suas desobediências. Vou pagar eu na cruz o pecado que é deles e vou oferecer-lhes a mão estendida de Deus para nos reconciliarmos ou se reconciliarem conosco, para retomarem ao caminho, para recuperarem o domínio que perderam, para recuperarem o poder que eu lhes vou dar outra vez àqueles que ouvirem, àqueles que receberem a boa nova do Evangelho. Qual é a boa nova do Evangelho? Qual é a boa notícia do Evangelho? É que a transgressão que você fez e que o levava para uma condenação eterna e para ser escravo de Satanás e dominado aqui nessa vida, foi rasgada na cruz. Foi paga na cruz. Jesus pagou o preço que era seu e era meu, para que nós ficássemos livres da escravidão. Que o diabo perdesse o domínio sobre a nossa vida. Para que tivéssemos outra vez poder para vencer toda a adversidade e triunfar sobre o mal. E Ele ofereceu-nos a sua reconciliação. Amém? Romanos 5:1 diz que justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Cristo nós temos paz com Deus. Porque estamos reconciliados com a obra que Ele fez por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que veio, que tirou o pecado do mundo. Que pagou o preço que era nosso, que pagou a nossa culpa. Para que nós fôssemos inculpáveis e que não houvesse mais condenação. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A condenação foi paga. Alguém apagou essa condenação. Foi paga. Era sua, mas foi paga por Cristo. Amém? Glória a Deus. Por isso ficamos livres de condenação, reconciliados com Deus. Temos paz com Deus. Deus oferece-nos outra vez o domínio que estava perdido, o poder que estava perdido. Confronta a Satanás e confronta o reino das trevas. Derrotou o inferno inteiro. E restaurou-nos o domínio de novo para podermos reinar em vida e que outra vez o versículo de capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 28 se realizasse agora em Romanos no capítulo 5 e versículo 17. Pela ofensa de um só a morte reinou, quer dizer, o reino das trevas reinou, o diabo dominou pela ofensa de um só. Desde Adão que ele dominou, mas veio Jesus, glória a Deus, muito mais, diga comigo, muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom de justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinar em vida é ter outra vez o domínio que estava perdido. Reinar em vida é ter o diabo debaixo dos seus pés. É ter o vírus debaixo dos seus pés. É ter qualquer doença debaixo dos seus pés. Qualquer mal debaixo dos seus pés. Aquilo que o diabo lhe queria fazer de mal está debaixo dos seus pés. Não aceito domínio nenhum dele. Não aceito escravidão nenhuma dele. Lembre-se que muito maior é o poder de Deus que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, glória a Deus. Quantos recebem essa palavra? Amém, graças a Deus. Bendito seja Deus. Vamos ouvir esta oração, vamos orar juntos. Nós e aqueles que estão em casa a ouvir pela net, em direto, nós vamos orar juntos, pedindo que Deus encha o nosso coração dessa força, dessa fé, desse domínio, dessa restauração da sua presença. Amém? Sim ou não? Então tenha a gentileza de ficar de pé e vamos orar. Depois teremos também a orar por alguém que precise de oração, por si, por proteção de Deus, por ser ungidos na presença de Deus. E convidamos os nossos irmãos que nos ouvem pela net a tomarem uma decisão. Pelo menos uma vez por semana virem aos cultos e estarem a ser ungidos, a receber a continuidade desta cobertura da proteção de Deus sobre a sua vida. Vamos orar. Querido Deus e Pai, recebemos a Tua palavra em nosso coração. Ouvimos a Tua palavra que nos traz revelação e conhecimento. Recebemos o Teu poder em nossa vida. E nós somos daqueles que escolheram viver com Deus, viver em comunhão com Deus. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ajuda-nos também a nós a viver assim, a ser uma perfeita unidade com Deus, a caminhar com Deus, a andar com Deus, a ouvir as Suas instruções, a Sua vontade, a Sua voz, a sermos capazes de caminhar aqui todos os dias da nossa vida, não vivendo mais desligados, mas conhecedores dos propósitos, sabendo acerca daquilo que Deus tem para nós, não nos deixando enfraquecer pela derrota, pela angústia, pelas tribulações, pelos problemas e dificuldades, não nos deixando vergar pelo peso das contrariedades, da tristeza, do desânimo,
não nos deixando corromper pelo engano que o mundo oferece, mas querendo viver em Tua presença todos os dias. Oramos diante do Teu trono, de seguir o Teu caminho, de andar em Tua presença, de viver na Tua paz e na Tua vitória. Senhor, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Entrego a vida dos meus irmãos e irmãs em Cristo, que estão aqui, que estão pela net a assistir. Sejam guardados em Teu poder, a sua vida seja tomada em Teu cuidado. Desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos, sejam guardados nas Tuas mãos, poderosas e preciosas. Seja quebrado todo o jugo e todo o poder maligno seja extirpado, seja destruído, desligado fora da nossa vida. A proteção de Deus, como uma muralha da Tua proteção, esteja ao redor de todos, sem exceção, guardando-nos, preservando-nos, abençoando-nos, dia após dia, no domínio da Tua presença. Eu creio de todo o coração que o inimigo nada pode fazer contra o poder de Deus que está em nós. E vivemos nesse poder para receber o melhor de Deus em nossa vida, em nome de Cristo, Senhor. Quantos recebem? Diga comigo: Senhor, receba a Tua palavra, receba o Teu poder, receba a Tua unção, receba a Tua bênção, receba o Teu domínio sobre a minha vida. Receba este poder tão grande agora. Levante suas mãos para Ele para o adorar. Senhor, eu recebo da Tua presença, do Teu poder, da Tua restauração na minha vida. Quero adorar o Teu nome, quero exaltar a Tua presença em minha vida, pertencendo à Tua família nos céus e na terra. Uma parte está nos céus, outra parte está ainda nesta terra, mas nós celebramos juntos em Tua presença, enchendo-nos do Teu poder, renovando as nossas forças, sarando as nossas tristezas e angústias, os nossos desânimos e tribulações, sendo vencidos pela Tua presença, pelo Teu poder, pela Tua alegria, pela renovação da nossa vida diante do Teu trono. Nós Te adoramos de todo o nosso coração, Te bendizemos de todo o nosso coração. Vamos louvar a Deus, amém? Força, vou pedir ao pastor José para louvar algum cântico que eu coloco no coração dele. Vamos adorar todos em nome de Jesus. Levante suas mãos, ficamos a orar em espírito, em línguas. Toda a gente fica a adorar Deus de coração, a louvar Deus, a agradecer a Deus por tudo que Ele lhe ofereceu outra vez. O domínio que estava perdido, Deus deu-lhe poder para a sua vida, poder para vencer, poder para triunfar, poder para abrir caminho à sua frente e o fazer avançar em vitória, poder para renovar as suas forças. Você veio aqui a receber unção e poder que renova a sua vida e leva para casa essa unção de Deus, leva para casa esse poder de Deus. Não estamos sós, mas o Senhor está conosco, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Assim, nós estamos em terra santa, eu sei que anjos ao redor vamos louvar a Jesus. Estamos em Sua presença, em terra santa. Nós estamos em terra santa e eu sei que anjos ao redor vamos louvar a Jesus. Estamos em Sua
Estamos em Sua presença. Estamos em Sua presença, em terra santa. Estamos em Sua presença, em terra santa. Amém. Graças a Deus. Damos um aplauso para o Senhor. Glória ao seu nome. Graça. Gostei das más souls. Vamos agora orar por cura. Cura, livramento. Lembre-se que Deus lhe restituiu domínio para a sua vida outra vez. É para si a palavra de Deus. O que Jesus disse em Lucas 10:19 é para si. Eis que eu vos dou poder para aqueles que são discípulos. Nós vimos aos cultos como discípulos, nós somos filhos de Deus e caminhamos a aprender a palavra de Deus todos os dias como discípulos. Seguimos a Jesus hoje como os discípulos. Os outros seguiram nessa altura, nós seguimos hoje. Jesus disse, eu vos dei poder. Ou seja, eu vos restituí o domínio, o poder que estava perdido desde os tempos de Adão, eu vos dei outra vez. Jesus veio para nos dar poder. Quantos receberam esse poder? Você não pode dizer, eu não tenho poder. Jesus deu-lhe, você segue a Jesus, ele disse que o dava. É seu. Leia comigo. Eu vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Porque não há poder nenhum maior que o poder de Deus. E esse poder está a operar em si agora. Está a operar vitória agora na sua vida. Coloque sua mão no seu peito e diga comigo. Expulso toda a doença, toda a opressão, qualquer mal, qualquer sofrimento, qualquer doença está condenada a desaparecer. Muito maior é o poder de Deus que opera vida e vida com abundância sobre a minha vida. Deus cria vida nova, da ponta dos cabelos à ponta dos pés. Que desapareça agora todo o sintoma. Que essa proteção de Deus seja restaurada. Levantada outra vez a cerca da proteção de Deus sobre as casas, sobre os locais de trabalho, em todo lugar, onde estiverem, desde os mais pequeninos nas escolinhas ou infantários, até os mais idosos, onde estiverem, das famílias e das casas, essa cerca da proteção de Deus seja levantada outra vez. Que todo o mal fique lá fora, que toda a opressão seja expulsa agora, fique lá fora, completamente desligada, fora da nossa vida. Todo o mal, todo o vírus, todo o poder maligno, toda a bactéria de Satanás, toda a opressão maligna, todo o vício, toda a enfermidade e doença, tudo o que vinha do mal para nos escravizar, está derrotado em nome de Jesus. Muito maior é o poder de Deus que opera agora sobre a nossa vida. Expulse toda a doença em nome de Jesus. Comece a agradecer a Deus. Levante suas mãos para agradecer. Senhor, eu te dou graças dessas curas extraordinárias que estão a acontecer agora, espalhados por todo o auditório, na igreja e nas casas. Que desapareça todo o sintoma, dores e mal-estar saem agora em nome de Jesus. Sofrimento desaparece agora em nome de Jesus. Dores e mal-estar desaparecem agora. Sejam criadas células novas, tecidos novos, órgãos novos. Anjos de Deus estão enviados para operar agora sobre a nossa vida. Dores desaparecem, sintomas desaparecem, hérnias desaparecem esta tarde. Construção nova de células e tecidos lastimados são criados de novo. Órgãos novos, em nome de Jesus. Coluna nova, essas dores desaparecem instantaneamente. Ordeno essa cura, em nome de Jesus. Ordeno a circulação sanguínea, o poder de Deus nessa pessoa para estar saudável, perfeitamente curado, as mãos saradas, o sangue chegando às mãos, não adormecendo mais, as extremidades do seu corpo não adormecem mais, o sangue flui perfeito, um coração restaurado e renovado, uma cura perfeita e total. Assim ordeno em nome de Jesus, pelo nome poderoso de Cristo, uma renovação total e perfeita da sua saúde. Vou ver uma pessoa a ser curada do coração, vou ver alguém a ser sarado do seu aparelho respiratório, pulmões novos,
brônquios, em nome de Jesus. Dores ao respirar, mal-estar, dores no peito. Esses dias para trás, onde tinha estado febre, desapareceu tudo em nome de Jesus. Dores e mal-estar desaparecem. Pâncreas sarado, aparelho digestivo sarado, úlceras no estômago curadas completamente em nome de Jesus. Os próximos exames que fizer qualquer pessoa que está a ouvir esta palavra, ordeno o poder de Deus sobre a tua vida e o domínio restaurado em Cristo. Ordeno contra esse mal. Qualquer exame que tiver que fazer não vai dar nada, desapareceu tudo. Assim ordeno o poder de Deus para ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cura da alma, depressão, tristeza profunda, sem razão aparente, angústias na alma. Ordeno que isso tudo é sarado esta tarde. Receba poder de Deus, alegria, renova as tuas forças, renova o teu coração, essa alegria da presença de Deus. Há coisas que só na presença de Deus podemos ser renovados, restaurados e sarados de feridas que foram feitas, de feridas que foram rasgadas na alma. Que tudo isso seja sarado essa tarde em nome de Jesus. Ordena esse poder de Deus. Quantos recebem? Diga comigo: receba o teu poder agora, receba a tua cura agora, em tua presença. Amém? Diga comigo: em tua presença há cura, há poder, há livramento, há vitória, em tua presença. Querido Espírito Santo, derrama da tua unção agora, em nome de Jesus. Recebemos em tua presença. Louvas esse salmo um momentinho. Em tua presença. Força, viu? Ai, Espírito, és bem-vindo. Graças. Santo Espírito, és bem-vindo nesse lugar. Omnipotente Deus de graça e misericórdia, és bem-vindo aqui neste lugar. A tua presença vim cura buscar. Outro poder não há, só tu pra sarar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Unção de milagres, ó vem derramar. És bem-vindo aqui neste lugar. És bem-vindo aqui neste lugar. Graça, graça. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Glorificado é o teu nome. Mais cedo. Alguém está a ser curado de depressão agora mesmo, sarada, curada, livre. Essa opressão desaparece. Essa tristeza, essas noites sem dormir desaparecem. Essa angústia no coração desaparece. O Senhor renova as tuas forças agora e te restaura totalmente em nome de Jesus. Aquilo que a medicação não conseguia fazer, Deus fez isso em segundos agora na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso é que eu estava a pedir para cantar esse salmo. Eu disse: em tua presença, em tua presença vim cura buscar. Outro poder não há, só tu pra sarar. Mais uma vez, em tua presença, em tua presença vim cura buscar.
outro poder não há, só tu para sarar. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Unção de milagres, ó vento derramar. És bem-vindo aqui neste lugar. Quantos recebem? Mande suas mãos, diga: és bem-vindo aqui neste lugar. Mais uma vez, unção de milagres, unção de milagres, ó vem derramar. Neste lugar, unção de milagres, ó vem derramar. És bem-vindo aqui neste lugar. Amém. Graça, graça. Recebe toda a glória, todo o louvor, toda a gratidão do nosso coração. Recebe, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que bom que está na presença de Deus. Sim ou não? Feridas saradas por dentro e por fora. Uma vida renovada. Leve essa bênção de Deus consigo para a sua casa, para os seus, para onde você está, à sua volta. Essa presença da bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Tenha a gentileza de sentar um momento. Nós vamos também levantar nossa oferta para a casa de Deus, para a obra de Deus, para ser levada essa palavra e esta unção de Deus ser transmitida muito mais longe. Sim ou não? Por isso, os irmãos que quiserem contribuir e participar, também está pela net, podem fazê-lo através de transferências ou fazer aqui na igreja diretamente. Oramos em nome de Jesus pela promessa de Deus. Salmo 23, no versículo 5 diz: preparas uma mesa. Uma mesa. Diga comigo, uma mesa. Essa mesa com grande abundância sobrenatural. Uma mesa extraordinária do poder de Deus. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Na presença dos problemas, das dificuldades. Deus preparou uma mesa para si. Essa mesa é sua. Diga comigo: eu recebo essa mesa na minha vida, na minha casa, na obra das minhas mãos. Leia comigo o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A sua vida financeira tem que transbordar. Declare essa palavra: a minha vida financeira transborda, como um cálice que transborda, como uma mesa com superabundância sobrenatural de Deus. Eu creio que Jesus veio fazer isso, livrando-nos da maldição. Sabia que uma das maldições que a Bíblia diz é a maldição da pobreza? A pobreza não é uma bênção. A Bíblia diz que a pobreza é uma maldição de Satanás. Quando Israel caminhava com Deus, prosperavam e a sua vida florescia. Quando se afastavam de Deus, mergulhavam nas profundezas da miséria até chegaram a perder a sua própria liberdade como nação e como povo. Várias vezes isso aconteceu. Quando perderam a sua terra, perderam a sua pátria, foram levados em cativeiro para a Babilônia. O livro de Daniel é escrito no cativeiro da Babilônia por causa de viverem desligados de Deus. Viver desligados de Deus tem um preço gravíssimo. Israel é um sinal disto para o mundo. Quando Israel, em vez de aceitar a Cristo, o rejeitou, veja o preço que eles pagaram. Pensa um pouquinho nisso. Pensa o preço de sofrimento tão grande, de perder a sua própria terra. Os romanos invadiram, destruíram tudo. O povo de Israel fugiu. E durante quase 2000 anos andaram espalhados pela terra de um lado para o outro, fugindo de nação em nação, tal como Jesus tinha dito. Perseguidos de um lado e do outro. Até de Portugal foram expulsos, infelizmente.
de Espanha com a Inquisição. Depois, para culminar a cereja em cima do bolo, o Hitler matou 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. No fim da Segunda Guerra Mundial, de novo, levanta-se a nação de Israel. Quase 2000 anos de cativeiro, espalhados pela terra, de um lado para o outro, sem pátria, sem a terra que Deus tinha prometido para eles, que era deles e é deles. Mas está a ver como as coisas de Deus se podem perder? Quando a pessoa decide mal, escolhe mal. Perderam tudo, até a sua própria terra perderam. Que Deus tenha misericórdia de nós. No entanto, quando nós colocamos, seja o que for, nas mãos de Jesus, Ele multiplica. Colocaram 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus, Ele multiplicou. Tudo o que você coloca nas mãos de Deus, Ele multiplica de volta para si. É por isso que há oferta. Senão Deus podia ter feito outro sistema, mas Ele fez este. Aquilo que o homem semear, ceifará. É um princípio da sua palavra. Nós entregamos na mão de Deus e Deus abençoa-nos e multiplica-nos. Vamos fazer isso hoje também. Tenha a gentileza de ficar de pé e receba a bênção de Deus também no seu trabalho, na obra das suas mãos, em nome de Jesus. Querido Deus e Senhor, nós te agradecemos de coração pela multiplicação do teu poder, do teu favor sobre a nossa vida. És tu quem multiplicas e nos abençoas. Nós te agradecemos de coração em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos entregar a nossa oferta. Amém. Que alguém precisar de um envelope, peça por favor os assistentes que passam aí e lhe entregam se precisar. E vamos adorar Deus. Vou pedir ao pastor Josué para louvar a Deus e já oramos. Já oramos uns momentos também por todos, também por aqueles que estão online. Também estaremos a orar pelos nossos irmãos em nome de Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Estenda a sua mão, oramos juntos em nome de Jesus. E é comigo. Nós concordamos na tua palavra.